Voltou a chover forte no Ceará após 3 meses de tempo praticamente seco. A previsão é de precipitações nos próximos dias. Nessa edição, você vai ver também. O alerta para a grande quantidade de comida que vai para o lixo todos os dias. O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. E 1/3 do que é produzido é jogado fora. A gente mostra também como as mudanças no clima estão afetando o preço de frutas e verduras na Ceasa. A maior alta foi registrada no preço do mamão. E a preparação do TRE para as eleições do próximo dia 28 de outubro. Mais de 23 mil mídias de resultado estão sendo preparadas para o segundo turno. O Jornal da TVC desta terça-feira, 16 de outubro, está começando. Olá, boa noite. Neste Dia Mundial da Alimentação, a gente aproveita para fazer um alerta sobre o desperdício de comida. Por ano, cada brasileiro joga fora em média 40 quilos de alimentos. A dupla arroz e feijão, símbolo da culinária do país, representa aproximadamente 38% do volume de alimentos que vão para o lixo. A carne bovina aparece com 22%. O frango também está entre os primeiros do ranking. Ele tem um índice de desperdício de 15%. Frutas e hortaliças, mesmo altamente perecíveis, ficaram empatadas, com apenas 4% da quantidade de descarte. O desperdício acontece principalmente em casa, mas em restaurantes também é possível comprovar a falta de consciência. Qual sentimento essa imagem causa em você? Sabendo que 14 milhões de brasileiros passam fome, o desperdício é uma contradição. E não é para menos. O Brasil é o 4º maior produtor e um dos 10 países que mais descartam alimentos. No mundo funciona assim. Esse prato representa todos os alimentos que são produzidos. Essa menor parte, 1/3, vai direto para o lixo. Por isso que essa estudante que deixou comida no prato se sentiu assim, um pouco constrangida. Eu sempre deixo um pouquinho, mas eu me sinto culpada sim, né? Por causa do desperdício de comida, né? Enquanto tem muitos que não tem na mesa o que comer, enquanto outras pessoas lá desperdiçando, assim como eu. Os restaurantes têm encontrado algumas saídas para evitar as sobras no prato. Isso aqui no centro de Fortaleza, por exemplo, cobrava um preço fixo, independente do peso. O desperdício chegava a 20%. A sobra era tanta que no final do almoço era possível alimentar 120 pessoas a mais só com o que foi descartado. Com a implantação do restaurante do peso, essa margem caiu para 4%, 5%, ou seja, as pessoas elas pagam pelo que consomem. Então, realmente, a conscientização ou passa por um certo tipo de punição, como seria o caso dela pagar pelo que ela desperdiça, ou através da educação nutricional. A nutricionista ainda afirma que o restaurante passou a produzir de forma mais consciente, repondo os alimentos no buffet de forma mais gradual, para evitar que os excedentes tenham contato com os consumidores. Dessa forma, tudo que não é vendido no dia vira a chamada sobra limpa. A gente trabalha com uma margem de produção de 10% a mais. Então, essa margem não consumida, ela não sendo exposta à venda, ela é chamada de sobras limpas. E essas sobras limpas, junto com o aproveitamento integral dos nossos insumos dentro da produção, a gente hoje tem desenvolve um projeto chamado Sopa Amiga, que atende instituições sociais que desenvolvam comprovadamente trabalhos sociais. Então, a gente tem esse projeto de doação dessa sopa. Em casa, o problema também acontece. A falta de informação ou mesmo de inspiração para cozinhar faz com que bons alimentos fiquem esquecidos no fundo da geladeira e de lá para o lixo. Toda família deve também fazer um planejamento. Planejamento de compra, planejamento de cardápio mínimo. Então você vai ao mercado, você vai exatamente com aquilo que você precisa consumir, porque o desperdício ele passa por várias fases, desde a cadeia produtiva até realmente, como você citou, aquela sobra que vai ficando na geladeira. Evitar o desperdício é a melhor maneira de deixar o prato e a consciência limpos. Colocar exatamente o que você vai consumir para não ter desperdício,
pensando nas pessoas que não têm, né? Porque graças a Deus a gente tem, mas tem gente que não tem. Então, o ideal é colocar o que você vai consumir mesmo para deixar assim, ó, limpinho. A consciência fica limpa também. Com certeza, principalmente, né? Outro lugar onde a gente vê muita comida no lixo é lá na Ceasa. E olha que o preço das frutas não para de subir. A gente foi lá conferir o que está motivando essa oscilação no valor dos produtos. Alisson Oliveira. A falta de chuva prolongada e a infestação de pragas nas plantações foram as maiores responsáveis pelo aumento no preço das frutas. O mamão foi o item que apresentou a maior alta no preço, 64,85%. Ruim para quem gosta de ter sempre o mamão de primeira na cestinha em casa. Com uma alta menor, em seguida, aparece a melancia, 14,51%. A variação de preços é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O mamão está com preço alto, o mamão está vindo da Bahia, chegou até 4,20 centavos por quilo o mamão Havaí, então é um preço muito elevado, o consumidor está pagando caro nesse momento. Outros itens também ficaram mais caros, como o cheiro verde, alta de 14,36%. Agora, o consolo é que alguns outros produtos sempre têm em fartura. Olha aqui ela, a banana. Quem vai querer? 100 bananas por R$10. É preço de fim de feira. Estamos em plena safra da banana. Para onde se olha, tem banana em fartura. Rapaz, a banana está de graça aqui, viu? Quem quiser ir comprar banana Ceasa, é de R$10, de R$5, R$3. Um produto próprio para o clima tropical, de rápida colheita e cheia de boas recomendações. Em época de alta nos preços das frutas, a banana é uma excelente pedida para o bolso. Essas vêm da Serra, na região norte do estado. Tá sobrando mesmo, né? Tá sobrando. Mas quando tá sobrando, não dá que 1 quilo de banana, para você plantar ela e colher, você gasta na base de 70 centavos. E hoje está vendendo de 30. E como nem tudo aqui está a preço de banana, valem algumas dicas que ajudam muito na hora de encher a sacolinha na Ceasa. Driblar o que está em alta, a acerola, a graviola, o próprio mamão e também a melancia, que pegou uma alta aí, é de substituir pelo maracujá, pelo abacaxi, está em plena safra. O abacaxi continua com preço bom para o consumidor. Então o consumidor tem essas estratégias de compra. Olha, voltou a chover forte no Ceará depois de quase 3 meses de tempo praticamente seco. E a previsão da FUNSEMI é de mais precipitações nos próximos dias. Confira. A chuva de quase 100 milímetros foi no município de Ararendá, na macro-região da Ibiapaba, no oeste cearense. Também choveu em Ipaporanga, Carnaubal e outras 7 cidades do interior. A previsão do tempo para amanhã é de possibilidade de precipitações na faixa litorânea, Ibiapaba, Sertão Central e região dos Inhamuns. A quinta-feira deve ser de céu parcialmente nublado em todas as regiões cearenses. Os detalhes estão no portal da FUNSEMI. A seguir, você vai ver a preparação do Tribunal Regional Eleitoral para o segundo turno das eleições. As urnas eletrônicas já estão sendo carregadas. E o mutirão de renegociação de dívidas promovido pelo PROCON para clientes com dívidas em bancos, operadores de cartão de crédito, financeiras e outros serviços. O Jornal da TVC volta já. Atenção você que está com dívidas em bancos, operadores de cartão de crédito, financeiras e até outros serviços. O PROCON Fortaleza está realizando até sexta-feira, dia 19, um mutirão de renegociação, onde os consumidores vão ter a oportunidade de quitar o débito com condições especiais de desconto e parcelamento. A expectativa é atender uma média de pelo menos 2.000 pessoas na sede do PROCON no centro da cidade, nos núcleos dos VaptVupt de Antônio Bezerra e Messejana e também na Regional 5. Renegociar é a palavra mágica que traz toda essa gente ao PROCON Fortaleza para o mutirão de renegociação de dívidas. Bancos, operadoras de cartão de crédito, financeiras, todas dispostas ao diálogo para receber dívidas dos consumidores. É uma oportunidade dos consumidores que estão em situação de endividamento saírem dessa condição. Então, previamente, nós fizemos uma reunião com esses segmentos, operadoras de telefonia, cartão de crédito, bancos, financeiras, concessionária de energia, dentre outros,
para trazer propostas em condições especiais que o consumidor possa pagar de acordo com a sua capacidade financeira. O mutirão acontece anualmente e perto do fim do ano, para que o crédito dos consumidores seja liberado para as compras de Natal e Ano Novo. Mas antes disso, Dona Maria do Carmo quer resolver a dor de cabeça com a operadora de telefonia celular. Vem pra cá, porque ele não resolve, nem o telefone ele atende mais, que eu não tenho fixo, eu não tenho oi, eu não tenho mais nada, só tem internet em casa. E a TV. Eu tô esperando aqui me resolver. Mais importante do que renegociar as dívidas é tomar cuidado para não deixar tudo ok e começar a se endividar tudo de novo. É preciso aprender a lição das contas que não acabam com o bolso. Nós já tivemos excelentes acordos, uma consumidora com a dívida de R$23 mil baixou para R$1.600, ou seja, uma redução de mais de 90%. Então, o que nós queremos é isso, que os consumidores possam renegociar realmente as dívidas, mas de acordo com o que ele possa pagar, porque não adianta o consumidor pagar sem ter condição de continuar aquele pagamento e aí vira uma bola de neve. O mutirão vai até sexta-feira, dia 19. Cerca de 2.000 atendimentos devem ser realizados. O negócio aqui é dívida paga, empresa e consumidor em acordo e nome limpo na praça. Olha, por falar em quitação de débito, a Enel Distribuição Ceará está realizando mais uma campanha que é para ajudar o consumidor que está com contas atrasadas. O prazo vai até o próximo dia 9 de novembro e o atendimento está sendo feito em todas as lojas da companhia. Dona Cleonice deixou o imóvel fechado e acabou acumulando uma dívida com a distribuidora de energia. Hoje, a dona de casa conseguiu fechar um acordo. A casa fica na 040, aí eu pouco vou lá. Aí eu atrasei de tanto, mas eu gostei do atendimento, já fui, já vou resolver, já vou religar. Até o dia 9 de novembro, a Enel está realizando um mutirão para negociação de dívidas com os clientes. Para participar é preciso ter pelo menos uma fatura vencida com no mínimo 90 dias. Basicamente, o cliente chegando com CPF ou RG, para facilitar ainda mais o número do seu cliente, que não é necessário, mas ele pode se dirigir a qualquer um dos nossos atendentes e ele já começa a fazer essa negociação. Esses clientes com dívidas acima de 90 dias, eles vão ter condições particulares. Tá? Então, cada cliente tem condições distintas, mas o importante é que a isenção de juros e multa é a principal condição. No último feirão foram realizados mais de 30 mil parcelamentos e negociados mais de 22 milhões em dívidas. Essas condições especiais são somente durante durante esse intervalo, durante esse período. Então, aquele consumidor que puder antecipar a ida a uma das nossas lojas ou até mesmo pegar algumas informações nos nossos canais, nas nossas redes sociais, ele pode estar tirando qualquer dúvida e estar se dirigindo futuramente a fazer uma boa negociação. Em poucos minutos, Cícera resolveu a dor de cabeça com a dívida. Bom é chegar e ser bem recebido e o atendimento, independente da demora, a gente sair satisfeito. Resolveu? Resolvi o problema. O trânsito da Via Expressa vai ser modificado a partir de amanhã no sentido Praia Sertão, entre a Avenida Antônio Justa e a Rua Doutor Alísio Mamede, por causa das obras do túnel, afetando principalmente o tráfego de quem usa a via para chegar ao aeroporto de Fortaleza. Por conta dessa mudança, algumas linhas de ônibus vão ter a rota alterada, como o 903 Vajota, 913 Papicu Serviluz Vajota, 16 Cuca Barra Papicu, 092 Antônio Bezerra Papicu Praia de Iracema e 814 Papicu Castelo Encantado. Agentes da MC vão estar no local para orientar os motoristas. Os detalhes, todos eles, estão no portal da Prefeitura de Fortaleza. A gente fala agora de eleições 2018. O Tribunal Regional Eleitoral deu início à preparação das urnas que vão ser utilizadas no segundo turno, que acontece no próximo dia 28 de outubro em todo o Brasil. Essas caixinhas coloridas que parecem fitas são, na verdade, mídias que serão geradas para utilização nas urnas da eleição do segundo turno. Elas serão distribuídas nas seções, nos pontos de justificativas de voto e algumas ficarão reservadas para eventual substituição.
Mais de 23 mil mídias de resultado estão sendo preparadas para as eleições do segundo turno em todo o estado do Ceará. Nelas são copiados os dados dos respectivos candidatos ao pleito, com exceção o município de Croatá. É que os eleitores dessa cidade passarão pela eleição suplementar e terão que votar não só para presidente, como também em um novo prefeito. No sistema da Justiça Eleitoral, o sistema de apuração, de totalização, ele foi atualizado, né, e hoje é possível realizar eleições independentes. Além de primeiro ou segundo turno, é possível aproveitar o pleito para realizar novas eleições, como é o caso do município de Croatá, que os eleitores, além de escolher o presidente da República, também escolherá o prefeito. E após a geração das mídias, será iniciada a carga das urnas eletrônicas e testes. A urna é preparada, ela fica pronta para ser utilizada no domingo da eleição e elas serão lacradas e aguardam o momento da distribuição. Em Fortaleza se inicia a partir de quarta-feira, na semana da eleição, em todo o interior do estado, eles distribuem as urnas para o local de votação no sábado. Todas as urnas do estado passarão por um teste, elas serão ligadas em cada local de votação para verificar o funcionamento, se está tudo ok para estar pronta para o domingo da eleição. No próximo bloco tem o futebol. O Ceará ficou no empate com o Botafogo e segue na zona de rebaixamento da Série A. Tem também as comemorações pelo dia de um alimento que pouca gente consegue resistir. O pão nosso de cada dia. É daqui a pouco. Bora lá de futebol, o Ceará não saiu de empate em 0-0 com o Botafogo em partida nesta segunda-feira na Arena Castelão e permanece no Z4 do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vovô chegou aos 31 pontos e ocupa a 17ª colocação, um ponto atrás do Vitória, primeiro time fora da degola. Germana Pinheiro. Dia importante para o Ceará, retomada dos jogos e reencontro com o torcedor. Importante, inclusive, pelos 3 pontos que poderiam ter deixado a situação do Vovô bem mais confortável na tabela. E não foi por falta de se impor em campo. O Ceará propôs o jogo, pressionou, obrigou o Saulo a trabalhar. Até que Juninho Quixadá sofreu uma rasteira dentro da área e o juiz estava em cima do lance. O Arthur foi para a cobrança, mas bateu mal. E ele bateu da forma que ele treina, ele é bem tranquilo, no entanto que tem a confiança do professor e tem a nossa confiança também. E se tivesse outro pênalti, ele bateria e com certeza, se deu, é difícil falar com certeza, né? Mas eu creio que ele faria, porque ele tem um aproveitamento muito grande nos treinamentos. Na sequência, o Quixadá entrou demais e a marcação foi toda para cima. Um primeiro tempo com um pênalti perdido e sem conseguir balançar as redes. Para um jogo importante como esse, deixa treinador e torcedor apreensivos. Para a sequência da segunda etapa, o coração fica um tanto mais tenso, porém esperançoso. O Ceará é assim, tudo é sofrido e eu tenho fé que a gente vai conseguir reverter esse placar aí, a gente vai conseguir vencer esse jogo e eu sei que a gente vai sair dessa zona de rebaixamento, eu tenho fé. O Botafogo voltou ameaçando com o Rodrigo Pimpão em menos de um minuto e o Everson fez uma defesa importante, mas foi o Ceará que abriu o placar na cabeçada do Juninho Quixadá. O torcedor comemorou, mas a arbitragem disse que o gol não valeu. O Saulo de novo foi determinante para o alvinegro carioca. Segurou a investida do Ricardo Bueno e depois a do Quixadá. Jefferson e Gatito são atletas de alto nível. E logicamente fazem falta, mas a gente também tem muita confiança não só no Saulo como no próprio Diego. E hoje ele mostrou todo o potencial dele, a gente espera que isso vá dando cada vez mais condição, confiança para ele, rodagem, porque é um atleta de muito potencial e a gente tem certeza que vai ter um futuro brilhante na carreira dele. Repetindo o empate sem gols da primeira fase, o Ceará permanece na zona, mas com um jogo a menos. A gente não teve a clarividência e a competência para fazer o gol, né, nas situações que criamos, então eles saem muito mais comemorando que a gente, obviamente, né, estão fora de casa também, estão numa pontuação superior à nossa. Parabenizo os jogadores pela produção, pela intensidade, pela entrega, mas fica um pontinho de frustração, né, mas a batalha aí, né, hoje não conseguimos vencer e tem muita coisa ainda, né, nós precisamos nessas 10 rodadas aí fazer o nosso objetivo, que é os 44, 45 pontos,
estamos no caminho e vamos buscar agora no próximo jogo contra o Palmeiras. Boa sorte aí para o Ceará. A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes está com inscrições abertas para a 5ª turma do curso de realização em audiovisual. Qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade e ensino médio completo pode participar. O repórter Ítalo Lima tem os detalhes. Olá, o período de inscrição segue até o dia 14 de novembro e se você tem interesse em audiovisual, é importante ficar atento. Por isso a gente conversa agora com a Kênia Mendes, que é coordenadora da Escola Pública de Audiovisual. Kênia, em primeiro lugar, qual o primeiro passo para quem tem interesse em participar desse curso? Bem, o primeiro passo é estar cadastrado no Mapa Cultural e preencher o formulário online. Tem algum pré-requisito? O pré-requisito é ter acima de 18 anos, né? E eu acho que só esse mesmo, assim, não precisa ter já alguma experiência na área de audiovisual. Na verdade, a gente pede nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, uma carta de intenção e um portfólio que tenha alguma experiência artística, não necessariamente com o audiovisual, pode ser em qualquer linguagem. Queria que você explicasse para quem está em casa entender como é que funciona o curso. Bem, o curso de realização em audiovisual é um curso de 2 anos, ele tem a chancela da Universidade Federal do Ceará, certo? E ele é um curso modular, por ciclos, são 4 ciclos de formação e cada ciclo ele tem ao final um ateliê que os alunos eles propõem algum projeto de filmes ou performance ou alguma coisa na área do audiovisual. Ok, Kênia, muito obrigado pelas informações. Ítalo Lima para o Jornal da TVC. As inscrições para a oficina do audiovisual podem ser feitas na própria sede do Vila das Artes. O endereço é a Rua 24 de Maio, número 1221, no centro. Quem quiser mais informações, pode acessar o portal da Prefeitura de Fortaleza ou ligar para o telefone DDD 85 3252 1444. Olha, se tem uma coisa que todo mundo gosta, eu vou falar isso sem medo, é aquele cheiro do pão fresquinho, feito ali na hora. É de dar água na boca, né? Há séculos, o homem faz a mágica de produzir pão que virou paixão nacional, mas que veio de longe, trazido pelos colonizadores portugueses que encontraram aqui no Brasil terras férteis para o cultivo do trigo, principal ingrediente deste item que não pode faltar no café da manhã. Tem pão para todos os gostos. É o que mostra para a gente agora a repórter Soraya Santos. Otacílio é daqueles que não resiste ao tradicional pão carioquinha. Todo pão é bem-vindo, mas o pão carioquinha, para mim, é o melhor de todos. Pãozinho que tem presença marcada no café da manhã do comerciante Eric. No sanduíche pela manhã, café da manhã, queijo, pão, presunto, essas coisas, é muito bom demais. Mas será que esses consumidores assíduos sabem que hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial do Pão? Não, fiquei surpreso, não sabia que existia esse dia. Não sabia. E você sabia que o tradicional pão carioquinha, como é conhecido no Ceará, recebe outros nomes em outras cidades do país? Pois é, em São Paulo ele é conhecido como pãozinho, no Maranhão como pão massa grossa, no Rio Grande do Sul de cacetinho, no Pará chamam de pão careca, em Sergipe de pão jacó, na Paraíba pão aguado e na maior parte do Brasil de francês. Tipo baguete, mais arredondado, com vários formatos. Neste supermercado, são produzidos cerca de 30 tipos de pães para atender a todos os gostos. Tem aquele pão que é consumido mais na rotina, como o pão carioquinha, o pão sovado, assim como os pães que são consumidos mais em momentos específicos, como o fim de semana, tem o pão baguete de tomate seco, por exemplo, que acompanha muito bem um aperitivo, né? Então a gente sempre procura pensar na solução para o cliente final. Apesar de ser um dos alimentos mais populares do mundo, o pão nem sempre foi assim, com essa textura, aspecto e forma. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a produção dessa iguaria começou a ser desenvolvida há mais ou menos 6.000 anos, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo, um dos principais ingredientes para fazer o pão. O ingrediente principal é o trigo, o famoso glúten, né, que às vezes as pessoas crucificam demais, mas o glúten é extremamente necessário para se dar toda a característica do pão, né? Farinha de trigo,
uma gordura, geralmente azeite, sal, água, fermento. Esses são basicamente os ingredientes de um pão. Seja como for, não há quem resista a um pãozinho. É bom demais. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã na primeira edição do Jornal da TVC às 11h45 da manhã. Eu desejo uma ótima noite para você.